Pelo amor de Deus, precisa mesmo desse monte de gibi pra falar de filme. Heart and my soul taking control. I am losing grip that I know. You're turning me on. Bom dia, bom dia, bom. Teste, teste. Tá. Bom dia, tarde ou noite, aqui é o Raimundo Espectro. E hoje nós vamos falar do universo cinematográfico da Marvel. Comentar sobre a fase 4 que acabou oficialmente quando o filme do Pantera Negra finalmente chegou aos cinemas, o Wakanda Forever. No meu caso, acabou quando chegou o serviço de streaming. E a partir de agora já temos o trailer do Homem-Formiga, que vai ser o próximo filme. E é isso, eu queria fazer meio que dar uma olhada, fazer uma recapitulação de como foi essa fase e por que ela foi tão decepcionante, pelo menos para mim. Eu acho que todos os filmes eles têm problemas que fazem parte da estrutura do universo cinematográfico como ele está agora, mas em especial eu acho que eles são filmes ruins, assim. Desculpa falar assim de uma forma tão clara, mas é isso. Eles não são filmes bons. Em geral, eles têm muitos problemas de roteiro e de estrutura e muito essa preocupação de ter a lógica do enlatado. Aos poucos a gente vai conversando sobre eles e vou explicando melhor esse meu ponto. Os filmes e as séries, que também vão ser comentadas, elas estão em ordem de. Elas estão. Primeiro são os filmes em ordem que foram para o cinema e depois as séries em ordem que elas foram para o catálogo, tá? Não tem nenhuma tentativa de ordem cronológica, até porque ia ser uma maior confusão. Bom, vamos lá para o primeiro. O primeiro que foi o filme da Viúva Negra e um quê de finalmente, né? Porque todo mundo estava esperando esse filme desde que começaram a gostar da personagem nos cinemas, mas nunca foi realmente levado a cabo até perto, eu creio que perto de quando eles chegaram na Guerra Infinita e perceberam que estava faltando algo para a Viúva Negra se despedir, vamos dizer assim. Porque provavelmente já tinha essa ideia de que fosse terminar com a personagem. Só deixando claro, nós vamos ter spoilers aqui de provavelmente todo o universo cinematográfico Marvel até agora. E vai ser um vídeo também bem longo, então se acomode aí, pegue uma aguinha e vamos nessa. Bom, esse primeiro filme, a sinopse dele é de que pouco antes dos eventos da Guerra Infinita e depois dos eventos da Guerra Civil, a Viúva Negra está naquele momento que ela é uma foragida da justiça e descobre que a irmã dela, que é uma irmã postiça, vamos dizer assim, uma irmã meio que fake, mas ao mesmo tempo de verdade, ela está passando por problemas, por dificuldades e todas as viúvas negras estão e tem um vilão caçando ela, que é o Taskmaster. Ela vai investigar isso e acaba se reconectando com a família dela, que era uma família de espiões que, na verdade, foi montada por esses agentes secretos da época para investigar os Estados Unidos, que era onde ela morou por muito tempo com a irmã, até essa família ter sido obrigada a se separar por causa, enfim, da vida de espionagem e das outras atividades, vamos dizer assim, deles. E aí ela tem que se reconectar com o pai, que era um antigo super-herói da União Soviética, que eu não me lembro exatamente o nome. Mas ele aparece bastante, inclusive em gibis dos X-Men e nos gibis, óbvio, da Viúva Negra. Você tem a Helena, que é a irmã da Natasha e é uma Viúva Negra também. E em muitos momentos ela acaba sendo substituta da Natasha quando ela não tá mais como Viúva Negra, enfim. Que é o que está acontecendo no universo cinematográfico Marvel. Bom, vamos ao que eu achei do filme. Eu achei um filme fraco em geral. Eu acho que a Viúva Negra, né? Ela tinha. Como eu posso dizer? Ela tinha um arco já bem interessante, mesmo não sendo a protagonista das histórias. O pouco que você tinha do passado dela já era capaz de você entender a lógica de agente secreto, de espionagem que ela vivia, e a ideia também de memórias falsas plantadas. Infelizmente, eles resolveram mudar um pouco isso e fazer uma história mais. Assim, eu achei mais simplória e também porque eles queriam mais trazer esse lado óbvio dos super-heróis, já que é uma franquia de super-heróis.
Então, essa é a primeira coisa que chamou muito a minha atenção no filme. Tem muitas cenas em que a Viúva Negra tá absurdamente poderosa. Uma coisa sobre-humana mesmo. Óbvio que a Viúva Negra tem uma origem parecida com a dos quadrinhos. Tanto no filme quanto nos gibis da Marvel, ela tem uma versão do sangue, né? Ela foi injetada para se tornar uma Viúva Negra, uma espécie de versão que eles tentaram chegar perto do soro do super soldado lá do Steve Trevor. Não, Steve Rogers. O Steve Trevor é o da Mulher Maravilha. O Steve Rogers é o Capitão América. Então, ela tem isso. E é o que permite a ela ter algumas habilidades sobre-humanas, maior resistência, regeneração melhor e demorar mais para envelhecer. E também tem os seus efeitos colaterais. E só que se você pega a lógica de tudo que ela fez até agora para a lógica do que ela faz nesse filme, meu amigo, é como se ela tivesse virado Super Saiyajin. É muito diferente, nem parece a mesma personagem do Soldado Invernal, por exemplo, ou do Guerra Civil. É um nível muito acima de coisa. Talvez se eles tivessem dito que ela estava escondendo o jogo por algum motivo, sei lá, eu acho que faltou buscar coerência. Eles estavam muito preocupados em fazer essas cenas espetaculosas. Mas eu preciso dizer que, por mais espetaculosas que sejam, se você não tem, vamos dizer assim, uma coerência no roteiro, fica logo cansativo. E a luta final eu achei muito enjoada. Aliás, esse é um problema recorrente desse filme. Você em nenhum momento acha que os protagonistas estão se machucando de verdade. Tem uma cena que a Viúva Negra cai de um telhado e assim. Você acha que ela vai ficar toda estrebecada, mas logo depois ela levanta e sai correndo. Você tem uma cena que a outra Viúva Negra, né, a Helena, ela, pra gerar uma explosão, ela coloca um bastão numa chaminé e tampa, né, a saída de gás e explode na cara dela, ela sai voando e tá tudo bem, pronta pra outra, quer dizer, meio trash. É óbvio que se você parar pra pensar, esse roteiro ele foi muito influenciado pelo que aconteceu em Hollywood na época. Agora eu tô falando da lógica do roteiro. O que eu quero dizer, como você tava pouco antes, acho que uns 2 anos antes, foi quando estourou o escândalo do Me Too, que foi quando muitas pessoas que trabalham em Hollywood, muitas atrizes, modelos, produtoras, etc., contaram que nos bastidores elas sofriam muito assédio sexual, abuso, enfim, dos caras que estavam no topo da linha de comando, vamos dizer assim. E isso se estendeu a outras partes do. A outras cadeias de trabalho dos Estados Unidos. Várias mulheres começaram a fazer denúncias. O que você teve foi uma tentativa de usar essa história aqui na história da Viúva Negra. Mas eu não sei se ficou tão bom, porque primeiro que você apagou uma coisa que já estava bem fácil de você direcionar no roteiro, né? Que é a ideia da espionagem misturada com a ilusão, a ideia de memórias falsas, a ideia de você criar narrativas falsas. Então, tudo nessa história da Viúva Negra já vinha se desenhando. E quando eles usam o Taskmaster, no caso uma versão feminina dele, você ainda tem melhor ainda isso. Você vai ter duas viúvas negras, criando a ilusão de uma espiã, que na verdade são várias, que são colocadas em várias partes do mundo para criar problemas. Várias viúvas negras aparecem nessa história. Você tem a ideia da família, que ela sentia saudade, mas que no fundo era uma família falsa, mas mesmo assim os sentimentos eram verdadeiros. O que faz ela entrar numa nova família, que de novo é uma família postiça, que são os Vingadores, mas que os sentimentos são sim verdadeiros. E o relacionamento dela com a irmã. Então você, não sei, eles meio que jogam isso. E você tem a figura do Taskmaster, que nos quadrinhos, aqui no filme também. Mas no filme não ficou tão bom. Nos quadrinhos ele tem essa lógica de estudar o comportamento de super-heróis, até alguns vilões, mas em geral super-heróis, para copiar técnicas deles, possíveis deles. Então, de novo, você tem a ideia da ilusão, do falso, de enfrentar o que é falso e encontrar o que tem de verdade naquilo. E andaram para botar mais essa história. E eu entendo a lógica de você seguir na onda, porque era algo que estava se falando muito. Mas eu não sei se fez muitos favores, não. Eu acho que teria sido melhor se eles tivessem focado na parte de espionagem do que simplesmente ter feito a Viúva Negra muito mais parecida com os outros heróis da Marvel. Essa é a minha opinião.
E outro problema é que esse todo mundo, praticamente todo mundo que reclamou disso, que é o fato de que fazer um filme de uma personagem que você já sabe que morreu, depois que ela já não tá mais como sendo a crista da onda, porque o filme dos Vingadores já passou. Esquisito, né? Ele teve muitos problemas também fora das câmeras, né? Teve o problema do contrato com a Scarlett Johansson, porque no contrato exigia que o filme fosse. Na verdade, o contrato não exigia. O contrato dizia, se não me engano, que ela receberia um valor tanto em cima da bilheteria que rolasse no filme. Só que, como foi na época do Covid, não teve bilheteria. Então ela ia sair no prejuízo, né? Pelo menos ela via dessa forma. Todo mundo saiu no prejuízo nessa época. Mas ela via dessa forma, porque no contrato dizia isso, mas se eles não iam botar na bilheteria, já ia direto pro serviço de streaming, o que ia ser pra ela? Então teve toda uma briga. Teve esse problema e teve. O que mais teve de problema? Só. E é isso. Eu acho que esse filme ele é fraco. Ele tem a mesma lógica dos outros filmes da Marvel, então ele não parece nem um pouco fora da coisa também. Mas sinceramente a personagem, na minha opinião, merecia muito mais. Eu acho que é uma personagem que é pouco trabalhada pro quanto ela poderia ser interessante. Continuando, a gente teve o Shang-Chi e a Lenda dos Sete Anéis. Enfim, vamos chamar só de Shang-Chi porque eu me esqueci do subtítulo. E é uma história de origem do personagem Shang-Chi, que era o mestre do Kung Fu. Eu não sei se ele ainda usa esse nome nos quadros. Eu pouquíssimo li histórias dele, então eu não tenho uma base de comparação. Pra mim, o Shang-Chi vai ficar solidificado como sendo esse personagem, o que nem é tão legal assim. Como a gente tá falando de uma fase 4, você teve essa suposta preocupação em, como é que eu posso dizer, falar do ocorrido na Guerra Infinita, que foi o blip, ou seja, pessoas sumiram por 5 anos, metade da população mundial sumiu por 5 anos, e depois voltou como se nada tivesse acontecido. É. E aí você tem um pouco disso, muito mal trabalhado, mas você tem. E você tem um protagonista que ele já tá cansado, ele já nasce cansado. E o que eu quero dizer? O Shang-Chi, ele vai seguir a mesma lógica de boa parte dos super-heróis da Marvel Moments. Ele vai ser o cara que é muito forte, pouquíssimo, pouquíssimo inteligente, facilmente enganado, com uma história meio que misteriosa por trás, mas que precisa de pessoas que guiem ele para fazer a coisa certa. É assim a história do Thor. Foi assim, desculpa, a história do Thor, que foi piorando. É assim a história do Peter Quill, do Guardiões da Galáxia, o Senhor das Estrelas. Tá sendo assim a história do Shang-Chi. Foi um pouco assim a história do Peter Parker. Eles só retiraram a parte do destino, né? Dele ser uma pessoa, de algum. Ter uma história antes do nascimento dele, ou de quando ele não sabia. E substituíram por ele ser um protegido do Stark. Enfim, é algo que já tá bem cansativo. O próprio Homem-Formiga também tem. Se você juntar a história dele com a da Vespa, você vai ter de novo essa lógica. Ela é a herdeira do Homem-Formiga e da Vespa originais. E ele é o cara meio otário, que apesar de ser muito forte, no caso dele, muito inteligente, ele é facilmente enganado, faz escolhas erradas e precisa que alguém leve ele pro caminho certo. E outra coisa que deixa esse filme também cansado, que também é uma marca dos filmes da Marvel, é essa, eu não digo preocupação, é essa ideia de que pra você mostrar do que o super-herói é capaz, você precisa necessariamente que o vilão seja capaz de coisas similares. Então você vai ter o protagonista e numa luta final com um vilão que tem poderes similares ao dele, apenas de cor diferente. No caso, vai ser o Mandarim, que é um vilão muito bom nesse filme.
E agora vamos à parte do elogio. Se eu não me engano, o nome desse ator é Tony Leung. Eu já vi outros filmes com ele. É um excelente, excelente ator. É aquele tipo de ator que ele consegue transmitir a história só pelo rosto, pelos rostos que ele faz. Mesmo não sendo. Ele não tá fazendo Shakespeare, mas mesmo assim ele consegue passar muito da emoção que o personagem pede. O que acaba sendo um contraste muito grande com o protagonista, que foi um ator que eu não achei tão bom. Só deixando claro, gente, quando eu falar isso, eu tô falando de questão desse personagem, ou talvez se eu tiver visto esse ator em outras coisas, mas do que funcionou para mim. Isso não é uma crítica profissional. Então, quando eu falo isso, eu não estou dizendo que realmente ele é um ator ruim, eu não sei porque ele tá lá. Não, para mim ele é um ator ruim e eu não entendo a escalação dele. É isso que eu quis dizer. Eu acho que teria 1 zilhão de pessoas. Eu consigo pensar no lugar do ator que faz o Shang-Chi, sinceramente. E também artistas marciais. Como eu não sei se ele já era artista marcial ou se ele começou a treinar por causa desse filme, ou se é tudo dublê, mas enfim, teriam outros atores que teriam feito um papel até melhor. Inclusive, talvez até tentar um ator chinês que esteja morando na China agora. Porque se não me engano, ele é chinês, o protagonista, esqueci o nome dele, mas ele já mora nos Estados Unidos ou na América faz mais tempo. Não sei se é exatamente nos Estados Unidos que ele é. Então eu acho que teria sido algo possível. Nos, nos cri-cri, nas cricrizices pessoais, você tem o bom e velho humor da Marvel. Eles resgatam o mandarim do Homem de Ferro 3 e eu gostei disso. Meio que dá um destino pro personagem, fazendo ele ser muito maior do que ele tinha sido. Então, parabéns por isso. Porém, o humor da Marvel tem aqui uma das suas representantes mais enjoadas, pelo menos pra mim. E, de novo, é a mesma coisa que com o ator. Pode ser mais uma coisa minha do que verdadeiramente um problema real. Eu não gosto muito desse humor atual que está sendo feito. É claro que existem várias formas de fazer humor. Mas quando eu digo atual, eu digo mainstream, que é mais famoso. E é o que a personagem que é amiga dele, que talvez no futuro seja um interesse romântico, não sei. Talvez, não sei se eles vão tentar esse tipo de coisa. Mas é a personagem da. Eu não sei se eu vou falar corretamente o nome da atriz. Se eu não me engano, é Aquafina. Alcafina. Esqueci o nome dela. Eu já a vi nesse filme, no Podres de Rico, que no original é Crazy Rich Asians, e no Jumanji. No segundo Jumanji. O segundo Jumanji é um filme ruim, o Crazy Rich Asians é um filme infinitamente melhor, apesar de que tem alguns problemas. Mas assim, eu não gostei e nenhum dos três, apesar de que, né, como eu disse, no primeiro, por se tratar de um drama com comédia, que é o Podres de Rico, faz mais sentido a personagem dela do que nos outros. Nesse aqui não é que não faça sentido, porque a Marvel tem mesmo esse foco de trazer uma presença cômica muito grande. Mas eu creio que, não sei, pra mim não funcionou tão bem. Ela tem alguns bons momentos. Também tem a participação desse filme da Michelle Yeoh, que tá na crista da onda agora por causa dos Oscars e tudo mais. É isso. Eu acho que essa ideia de. Eu nem comentei tanto, mas eu queria ter comentado mais porque realmente me incomoda. Essa ideia de você fazer o vilão final ser quase que uma luta espelho, mirror match do herói. Ah, isso aconteceu muito. É porque vocês não estão. Se vocês não acham que não aconteceu muito, pega os filmes da Marvel. Aconteceu no Homem de Ferro. Eu não sei se só no primeiro ou se no segundo também, que o primeiro é até um cara que quer fazer uma armadura igual a dele. Aconteceu no Pantera Negra, que o Killmonger, além de querer ser o Pantera Negra, quando ele não consegue, ele meio que. Não, ele consegue, né? Ele consegue a armadura e aí cria outra armadura e vira um Pantera contra o outro. Aconteceu no Homem-Formiga, onde o vilão é o Jaqueta Amarela, que tem os mesmos poderes do Homem-Formiga, com algumas utilidades a mais. Aconteceu demais, meu Deus. Se você parar pra pensar, aconteceu na Viúva Negra, que a gente acabou de citar, porque ela constantemente vai lutar contra outras viúvas negras, ou seja, mulheres que têm as mesmas forças dela. Nossa, aconteceu muito. Eu sei que tá faltando. Cara, aconteceu até em série de TV, se você pegar na WandaVision, a última luta dela e do Visão,
O do Visão é contra um outro sintozoide e a da Wanda é contra outra bruxa. Sabe? Difícil, é muito formulaico e cansa. Talvez se você tenha assistido esse filme primeiro, não, você já não esteja tão cansado como eu tô. E é aquilo. Cansa não é porque você está cansado de super-heróis. Cansa porque por você ler quadrinhos, que é o meu caso, você sabe que dá pra você sair desse básico e fazer coisas muito diferentes. E eles decidem não, porque é o mais fácil. É muito mais fácil você fazer isso. Então é esse o problema do Shang-Chi. Na história, o Shang-Chi ele é um garoto tido como órfão, que mora nos Estados Unidos, e que descobre que não só o pai dele sabe, lembra que ele existe, como conseguiu conseguiu os anéis do poder dele de volta, que são os 7 anéis, que é uma relíquia antiga de uma terra meio que separada da humanidade, onde vários praticantes de artes marciais, monges, enfim, há toda uma civilização lá, uma civilização mágica lá. E quando esse homem caiu nessa civilização mágica, encontrou ele, era um vilão que queria conquistar a Terra e estava perto de conseguir, se apaixona por quem vai ser a mãe do Shang-Chi. Ele tenta um tempo viver essa vida assim mais tranquila, mas não dá certo, e porque ele acaba sendo descoberto por inimigos que acabam matando a esposa dele, e ele treina o Shang-Chi para ser uma máquina de matar como ele. O Shang-Chi acaba fugindo e decide viver uma vida comum. Tudo isso volta porque querem matar ele, e ele decide ir na China verificar o que é que está acontecendo com o pai dele, reencontra a irmã, que ele nem lembrava mais que existia, que por sinal é uma personagem que eu acho, não estou falando com certeza, que é original do filme. Eu não me lembro dela de nenhum quadrinho, e assim, como eu já disse, tem spoiler. No final do filme, o Mandarim meio que cantou para subir. É filme de super-herói, então nunca se sabe, mas ele foi embora. Então quem ficou a par das organizações, que eu esqueci o nome, de assassinos, guerreiros ninja, sei lá, foi a irmã dele. Talvez eles queiram usar o nome Lady Mandarim, Mandarina, ou só Mandarim, porque agora a moda é você não fazer a flexão de masculino e feminino. O que é bem interessante, porque existe uma personagem chamada Lady Mandarim, só que ela, na verdade, eu vou até mostrar pra vocês aqui, ela era a Psylocke dos X-Men, que sofreu uma lavagem cerebral de alguma forma pelo Mandarim dos quadrinhos. E aí ela faz essa alucinação de que ela é a Lady Mandarim, que é a seguidora mais fiel dele, e ela tem toda uma luta com os X-Men. Aqui não sei se dá pra vocês verem bem. Isso acontece no X-Men, Uncanny X-Men 257, da época do Jim Lee. E bem aqui, dá pra vocês verem, aqui está o meu dedo mindinho, sentado é o Mandarim e tá ali a Psylocke. Eu acredito que pode ser uma proposta interessante você ter a, a heroína, que ela foi uma heroína nesse filme, meio que se converter numa vilã. Vamos ver. Aqui meio que já mostrou, como sempre, que ela parece ter mais habilidade de artes marciais do que o Shang-Chi, apesar de ele ter os anéis, né? Então vamos ver o que o futuro aguarda. Continuando, a gente teve o Sonífero, com todo respeito e carinho, tá? Que foi os Eternos. Eu acho que assim, foi um que eu demorei pra assistir. Eu acho que as pessoas elas foram um pouco pesadas demais com a lógica do Eternos e um pouco injustas com a diretora. A diretora, se eu não me engano, o nome dela é Chloe Zhao. Se eu tiver errado, vocês me desculpem, podem me corrigir aqui embaixo. Ela é uma diretora muito assim conceituada, ganhou prêmios, ganhou Oscar. Então, quando você ouve que é uma pessoa assim que vai dirigir um filme da Marvel, você acha que você vai ver uma mudança assim. Os filmes da Marvel aqui, de repente vem esse que tá no topo. Mas é aquilo, né, gente? O mundo não é bem assim.
Eu acho que ela, como diretora, você vê a mão pesada da direção aqui, mas ao mesmo tempo você vê algo que assim é meio impossível de você não enxergar, que é a interferência do estúdio, a interferência dos produtores executivos, a interferência da Disney. Porque a gente está falando de uma franquia da Marvel, que é uma franquia que vende desde chaveiro, passando por copo, até chegar em, vamos dizer, o próprio ingresso para cinema, blusas. É quase uns lifestyle que estão começando a vender nessa loucura que virou a Marvel. Então não dá para você simplesmente jogar nas costas da diretora o que deu nesse filme. Esse filme tem muitos problemas porque não é que ele seja muito pior por si, mas como um filme de herói, e aí eu te falo que essa é a minha opinião, e é um problema que eu tive no Wakanda Forever, que eu espero lembrar pra gente comentar. O que a gente tem em filme de herói é que você tem que ter um balanço entre a história e as cenas de ação. Vamos supor que essa é a cena de ação e essa é a história. Então você vai caminhando com a história, para e vem a cena de ação. Até que acaba a ação, você continua com a história. Aqui o que você tem é sempre a mesma história, indo, caminhando, 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 caminhando. Aí você tem uma cena de ação, caminhando, caminhando, outra cena de, sabe? As cenas de ação elas são totalmente vazias. Você não tem nada de interessante nos vilões. Pelo menos no início. Os vilões são os. Como é o nome deles, meu Deus? São os deviantes. Que são essas criaturas aí. Eu acho que nos quadrinhos eles nem são fisicamente assim, mas tanto faz. E são só uns monstrinhos que ficam gritando e aí eles lutam e são estraçalhados pelos Eternos de alguma forma, ou às vezes até conseguem ferir os Eternos. É isso, basicamente. Você tem 10 personagens, 10 heróis, que você tem que conhecer de uma vez num filme que é lento. Tudo nesse filme é devagar. Aí fica difícil. Eu, no mínimo, o que era para ter feito na roteirização era ter cortado pela metade a quantidade de personagens nesse CT. Ou então feito um núcleo protagonista de 4, no máximo 5, e os outros aparecendo, mas depois sumindo. E esperando uma possível sequência para trabalhar mais eles, porque ficou muito ruim. Você tem essas cenas de luta, e as próprias cenas de luta vão ser um pouco contemplativas. Eu acho que as melhores cenas são as envolvendo os Celestiais, porque pelo menos você tem aquela loucura meio Jack Kirby, sabe, envolvida, que é sempre interessante. Você tem aquela cena do Celestial lá pro fim, caindo na Terra, um pedacinho dele, né, se eu não me engano. Não, ele era para ele nascer da Terra, mas só sai um pedaço da mão. Eu acho que a Cersei, se num filme melhor, teria sido uma personagem até bem interessante. E é isso. Apesar de que, como eu disse, eu preciso falar pra vocês que eu tive pouco contato com os Eternos nos quadrinhos. O único que eu tive mesmo foi a versão dos Eternos escrita pelo. Ai, como é o nome daquele autor que vocês gostam tanto? Do Sandman. Deixa eu pegar aqui. O Neil Gaiman. Esse aqui. Não gosto muito da arte do Romita Júnior, mas enfim. Grande quadrinista, tá? O problema não é você, sou eu. Quero mostrar pra vocês um pouco da lógica dos personagens. Como é mais ou menos a figura deles. Espero que dê pra ver bem. Então, outra coisa que as pessoas reclamaram foi em questão do visu, vamos dizer assim, o visual das personagens. Eu acho que o visual não tá tão ruim assim, mas eles não souberam o que eles queriam. Aqui você tem uma amálgama de 3 coisas. A lógica carnavalesca dos quadrinhos da época, que eles tentam replicar,
Só que ela é atrapalhada pela outra lógica que eles tentam replicar, que é a lógica da ficção científica, ao mesmo tempo que eles querem que seja uma coisa sóbria e plausível. Fica difícil. E como a gente está falando de seres que vêm de outro planeta e que deram origem a mitos e lendas do passado, até meio que sobrenatural, de certa forma, eu não entendo para que você se preocupar em parecer realista ou sóbrio. E a própria parte da ficção científica, eu acho que, não sei, dava para ter feito uma coisa mais Jack Kirby das ideias. É isso. Então ficou ruim porque não souberam fazer a amálgama, não porque ficou muito diferente dos quadrinhos, porque não está muito diferente. Tem várias diferenças entre, mas é permitível. Por exemplo, se eu ver o Icaris e ver o Icaris do quadrinho, eu sou capaz. A pouca diferença é que o dos quadrinhos é louro, né? Isso aí faria mais sentido se fosse louro. Ou o Gilgamesh, que também, esse porém tá diferentaço. Mas no geral você vê sim essas semelhanças. Uma coisa curiosa foi o personagem da Duende, que aqui é uma moça, mas nos quadrinhos ele é um menino. E como eu já disse que ia ter spoiler, outra coisa interessante é que muitos dos conflitos se dão porque a Duende ela tem meio que uma apaixonite pelo Icaris. Mas ele não a vê como mulher porque ela é uma criancinha e o poder dela, além de criar ilusões, faz com que. Aliás, não é o poder dela, todos eles não envelhecem, né? Até porque esse é o título do filme e do gibi. E ela é uma criança, ou seja, ela vai ser criança durante a eternidade dela. E ela quer sentir as coisas que uma adulta sente. Eu acho que essa história foi interessante, mas ela tá mesclada num filme tão cheio de coisa e que é tão lento, não tem como apreciar. Infelizmente. Bom, a sinopse é de que num passado muito remoto do planeta Terra, esses seres gigantescos que voam no espaço, os celestiais, criaram duas raças para, vamos dizer assim, para habitar planetas diversos. Uma foi a raça dos deviantes, que não dá certo, e depois a raça dos eternos, que vão ser criados para destruir a ameaça dos deviantes que impedem que a vida floresça nos planetas que eles visitam e ao mesmo tempo preparar o planeta para uma possível chegada desses celestiais. Essa é a história. Então é isso. Infelizmente era um filme que tinha chances e acabou sendo uma das coisas mais esquecíveis que a Marvel fez, e com razão, né? O próximo é a hora do Miranha. E assim, esse foi o filme que eu mais gostei mesmo. E ele foi o que eu mais gostei, porque ele é o melhor, não. Porque eu sou cara de pau e eu gosto de ver Homem-Aranha, e tendo três Homem-Aranha é até melhor. E é por isso. É um filme que ele tem a fórmula Marvel como sempre, e é aquilo. A essa altura você já entendeu que a fórmula da Marvel, ela é tipo, sabe o sanduíche da Subway? Você já comeu na Subway? Não interessa se você pedir o pão 4 queijos ou o pão que tem orégano, se você pedir carne, se você pedir frango, o queijo que você pedir, tudo tem gosto de Subway. É aquele gostinho específico dos molhos dele. Mesma coisa da Marvel, tudo tem gosto de Marvel. Mesmo esse filme onde você tenta, né, o roteirista ele tenta diminuir essa parte da comédia, mas ainda assim você tem esse ranço assim por trás. Mas é um filme até bom. Ele tem uma sequência de, além do incrível fato de você ter quase com sexteto sinistro, você tem uma cena de ação muito boa entre o Homem-Aranha e o Doutor Destino, o Doutor Estranho. Quem dera que fosse o Doutor Destino. O Doutor Estranho no meio do filme, que é muito boa. Foi uma ótima sacada de utilização dos poderes, tanto do Homem-Aranha quanto do Estranho. Mas o roteiro em si ele é fraco. Você vê nele uma necessidade de fazer um soft reboot, porque não cabe mais a forma como o Homem-Aranha estava sendo escrito anteriormente no universo cinematográfico. Ao mesmo tempo que você tem uma preocupação, e essa é uma preocupação muito boa, de homenagear o que já passou.
Eu acho que aqui a Marvel conseguiu ser muito feliz porque ela fez algo que a DC e outras, sei lá, se existem empresas de super-heróis fazendo filmes de super-heróis, ainda nunca tinha sido capaz de fazer. A, de uma forma assim tão boa. Eu acho que o mais perto disso que você tem foi naquela série do Flash, da CW, onde você tem o Flash, que é esqueci o nome do ator. Mas enfim, você tem o protagonista e ele encontra em certo ponto um outro ator que já tinha sido o Flash e que faz o Flash de outro universo. Mas ao mesmo tempo, o Flash de outro universo que ele encontra não é o mesmo daquela série. Enquanto aqui você vai ter o mesmo Homem-Aranha do filme da primeira saga, dos primeiros filmes, Homem-Aranha 1 a 3, e o mesmo Homem-Aranha do espetacular Homem-Aranha, que é o Andrew Garfield, né? Ou seja, é o mesmo. É o mesmo ator fazendo o mesmo personagem que ele já tinha feito antes. Isso é algo bem impressionante. Se parar pra pensar, não tem uma. Não é algo que se faz com frequência. E eu acho até estranho ter sido a primeira vez que alguém fez de uma forma tão legal. Esse tipo de interação de três aranhas. E assim, a franquia do Homem-Aranha ela acabou sendo muito querida no cinema, principalmente a primeira. Ela tem cara de infância pra mim, e eu acredito que pra muita gente deve ter sido muito emocionante. Eu acho que de todos os filmes, esse foi o único que eu me arrependi de não ter visto no cinema, porque eu queria ver como foi assim a reação da plateia. Até porque tinha todo o mistério, tinha gente que nem sabia que eles iam se encontrar e tal. Não me falo tanto em questão de. Não, parou a câmera, peraí. Eu não falo tanto em questão de efeitos especiais, mas com certeza nessa parte do clima que estava presente nessas cenas. Muito bonito. Na sinopse, a vida do Homem-Aranha tá um caos, porque o J.J. Jameson descobriu quem é a ameaça aracnídea e contou para Deus e o mundo num telão. E agora que todo mundo sabe que ele é o Homem-Aranha, a vida dele virou um inferno, a vida dele e dos amigos. Ele decide ir lá com o Doutor Estranho, o que não faz sentido nenhum, mas enfim, é a sinopse do filme. Pedir para ele fazer um feitiço em que as pessoas esqueçam que o Homem-Aranha e o Peter Parker são as mesmas pessoas. A coisa não dá certo, degringola. Ele acaba criando portais que levam a outros mundos. E desses outros mundos, vilões que querem matar o Peter Parker se unem para destruir o Peter Parker do universo cinematográfico atual. Além do, como eu disse, já ter tido isso, você teve a união do Sexteto Sinistro, que era algo que eu não esperava que eu fosse ver em algum dia assim. Não foi o Sexteto Sinistro mesmo, porque o Venom ele só aparece como uma homenagem no final, né, na cena pós-crédito. Mas, cara, chegou bem perto. Tenho até aqui que eu queria mostrar como é a primeira vez que o Sexteto Sinistro aparece no Homem-Aranha lá na 1900 e minha mãe ainda não tinha nascido. Aqui foi no primeira revista anual do Homem-Aranha, The Amazing Spider-Man Annual 1, lá dos anos 60. E aqui você pode ver quais são os personagens. Essa primeira versão do Sexteto Sinistro, você vai ter o Mistério, o Kraven, o Caçador, o Dr. Octopus, o Homem-Areia, o Electro e o Abutre. Ou seja, eles acertaram 3 dos primeiros. Claro que eles botaram o. Eu acho que acaba sendo o mais famoso, né, vilão do Homem-Aranha, que é o Duende Verde. Eu acho que entre ele e o Dr. Octopus tem uma rivalidade aí pra saber qual é o mais famoso. Eu não digo o melhor ou o mais importante, mas o mais famoso mesmo. Então, nossa, foi emocionante assistir aquilo, eu queria ter visto no cinema. Agora o roteiro em si, ele é uma porcaria. E os amigos dele estavam. Nossa, foi quando eles foram mais chatos nesse filme. Continuando, quase que uma sequência direta do filme anterior, você tem Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, que por um erro da Marvel se chama assim, porque se dependesse de mim se chamaria somente Marvel e o Multiverso da Loucura ou algo assim. Por quê? Porque o Doutor Estranho, no máximo, é o fio condutor. Ele não é o protagonista.
Ele, nesse filme, vai ficar pior e vai seguir a mesma lógica dos outros personagens masculinos que eu tinha comentado. Ele é um cara super poderoso que tem um destino por trás dele, tem talento, mas que ele é um bobão, bufão, que precisa de alguém que ensine ele o caminho, bababá, pipipi, papapó, ninguém aguenta mais. Por favor, criem personagens mais diferentes. Enfim. Mas tem boas coisas nesse filme, apesar de que o roteiro pra mim dele é totalmente imbecilóide. Você tem um problema de ser um multiverso da loucura. E as coisas mais estranhas que acontecem é, sei lá, eles irem pra uma Nova York onde as pessoas vestem roupa diferente. Uma Nova York onde existe os Illuminati. Sabe, pelo amor de Deus, vocês têm dinheiro pra fazer os efeitos especiais possíveis. E vocês fazem a coisa mais sem criatividade no mundo nesse multiverso. Pra não dizer que eu odiei tudo, teve cenas muito emocionantes também. Com o professor Xavier aparecendo com um visual bem parecido com os anos 90. E a série de animação dos anos 90 com aquela cadeira amarela foi muito legal. Mas no fim é um filme que é uma continuação. Ele abre um precedente terrível porque você depende de tudo que acontece no filme da no seriado da WandaVision, que até então não era assim no universo cinematográfico da Marvel. Você já tinha séries, mas você não dependia delas para entender nada do que acontecia nos filmes. Era ao contrário. A série era mais se você quisesse assistir mais daquilo. E aqui você não vai ter essa lógica e eu vou comentar mais sobre isso quando a gente falar de WandaVision, que eu não gostei. Outro ponto positivo foi a América Chaves, que é essa personagem nova que é baseada numa personagem dos Jovens Vingadores. E assim, eu não cheguei a ler praticamente nada da personagem, só um pouquinho para perceber o quanto eu achava ela podre. A personagem é insuportável, as coisas insuportável. Aqui ela é uma personagem bem legal. Ela vai seguir aquela lógica de herói jovem, ou seja, ainda tá tentando descobrir os poderes, se mete em encrenca, tenta resolver, às vezes acerta, às vezes erra, então ela é bem legal. Eu assistiria um filme ou uma série com ela no futuro. Eu acho que tem tudo para dar certo. E teve essa estranha aparição do Shuma Gorath, só que, enfim, eles não usam esse nome, eles usam outro nome. E eu, como a curiosidade matou o gato, e eu não tenho que me preocupar porque eu não sou um gato, eu fui pesquisar por que eles trocam o nome e aparentemente o nome Shumagorath foi inventado para ser utilizado em histórias da Ereboriana. A Ereboriana é como chama as histórias do universo do Conan. Interessante, né? Então eu acho que provavelmente eles tinham essa preocupação de usar um nome que não era criado exatamente por alguém que estava trabalhando na Marvel no período e mais tarde ter que se preocupar com direitos autorais e tal. É isso. Na sinopse, depois de ajudar o Pedro Prado, o Peter Parker, a coisa fica mais grave quando dessa vez quem vai pedir ajuda para ele é a feiticeira Scarlet, a Wanda, que sofreu grandes traumas e perdas durante os vários filmes e seriados do universo cinematográfico Marvel. Aos poucos ele percebe que na verdade ela não quer ajuda, ela quer enganar ele para conseguir um poder que ela não deveria ter. É essa a sinopse. É um filme muito ruim, tá? Desculpa falar. Você tem um plot de romance, né? Que não convence ninguém. Terrível. Continuando, você tem o que pra mim é o pior filme de todos. O que é uma pena, porque tinha tudo pra ser o melhor. Isso é algo que eu percebo muito nessa fase 4, sabe? Você tem vários filmes que você esperava que fossem ser muito bons, que fracassam miseravelmente. Aqui eles pegam toda essa parte formulaica da comédia da Marvel, elevam a enésima potência e tentam jogar um drama no meio para ver se cola. Será que eu preciso dizer? Será que eu preciso dizer que não colou? Assim, vamos começar pela sinopse nesse caso. Na história, o Thor, ele volta à velha forma dele depois de ter perdido tudo na vida. O que por algum motivo, para quem escreveu esse filme, é motivo de comédia. Aliás, eu queria entender a lógica. Será que é porque em Asgard eles têm sentimentos diferentes dos sentimentos dos humanos? Porque ele se ferrou, a família dele toda tá morta, metade do mundo dele tá genocidado.
O mundo dele deixou de existir, explodiu. Um zilhão de coisas. Ele perdeu o Mini-Mini, Minoji, Mingoni, o martelo do Thor. E ele continua um palhaço. E ainda fazem palhaçada com isso, quer dizer. Um roteiro totalmente maluquete. Bom, ele volta à forma dele e tá atuando com os Guardiões da Galáxia. Até que ele descobre lá no planeta que ele tá que alguém, está matando deuses. E alguém está usando o Mini-Mini. Quando ele vai. Quando essa pessoa que está matando os deuses tenta atacar Nova Asgard e já tinha atacado a Lady Sif, que eu nem lembrava que estava viva. Aí eu lembrei que ela apareceu naquele seriado do Loki, mas aí eu lembrei. Isso tudo enquanto eu estava assistindo. Eu lembrei que aquilo era uma realidade paralela, então eu não sabia mesmo se ela estava viva ou morta. Enfim, ela estava viva, mas perdeu um braço. Perdeu o braço, mas passa bem. Ela é atacada por esse cara que quer matar todos os deuses. E ao lutar contra ele lá nessa Nova Asgard, além dele deixar que crianças fossem raptadas porque ele é um imprestável, ele descobre que ninguém mais, ninguém menos que a sua ex-namorada Jane Foster agora é a poderosa Thor e está em posse do seu adorado e idolatrado martelo. É isso, gente. É um filme muito ruim, o roteiro é idiota. Ele me indigna porque ele pega uma história que nos quadrinhos é muito divertida para fazer um filme lixo. Ele pega duas histórias importantes, na verdade. Uma que eu gosto muito, que foi a do Carniceiro dos Deuses. E outra que eu não gosto nem um pouco, que é a da Poderosa Thor. E deixa eu mostrar aqui pra vocês, mais ou menos, do que se trata. Aqui você tem a saga do Carniceiro dos Deuses. Que foi Thor, era um gibi chamado Thor, Deus do Trovão. Qual é o nome dele? É Jason Aaron. E nela você tem esse destruidor de deuses, que é o Gore, que depois de ser sacaneado pelo seu deus e ver praticamente toda a sua população ser destruída, resolveu que não existe alternativa para o universo a não ser destruir todos os deuses existentes. Aqui no quadrinho você tem uma história muito legal, além dela ser uma carga mais dramática. Você tem um Thor muito melhor trabalhado, além de ser, adivinha só, um cara com grande destino, super força, mas que ao mesmo tempo é um bobalhão, paspalho, que precisa de ajuda de todo mundo para saber o que ele tem que fazer. Ninguém viu isso ainda, só nos últimos 7 filmes. Mas o Thor eu digo que o Thor é ao mesmo tempo o paciente zero, porque desde o primeiro filme ele é assim, e é a pior versão de todos esses. Nossa, insuportável quanto esse Thor é idiota. Aqui nesse você vai ter uma história que ela vai, como é que eu posso dizer? Ela vai se alastrando com o tempo. Então o Gore ele vai enfrentar versões do Thor de diferentes períodos da vida dele. Ele enfrenta o Thor quando ele é jovem, ainda mais burro. O Thor agora Vingador. E o Thor do futuro, que é o substituto do pai dele no trono de Asgard. E tem 3 filhos que também têm superpoderes. Essa é a história, é uma história muito interessante, com ótimas cenas de ação que poderiam ser adaptadas, mas é isso. Ele substitui muito disso com a história da poderosa Thor, que ela é uma história interessante, ela é também do Arrow, e ela começa a ser desenhada aqui mesmo. Aqui o Thor descobre que a Jane Foster tá com um problema de doença, né? No caso dela é câncer mesmo. E ela tá pelas últimas. Ele vai se despedir dela. Ao mesmo tempo que estoura a saga. Ai, como é o nome? Original Sim, Pecado Original. Eu tenho esse gibi, eu não lembro em que caixa está, então eu não vou procurar. Mas saibam que ele existe. E é uma saga até interessante. E vários personagens da Marvel você vai descobrindo segredos secretíssimos que mudam a forma que você os vê. E no caso do Thor, a saga vai desembocar no fato de que ele não vai mais conseguir segurar o martelão dele. Ele vai se tornar indigno. Tem até a última, literal, último desenho do gibi. Eu vou mostrar pra vocês. Não gostou, chore. Com medo de spoiler. A última página da saga aqui dos últimos dias de Midgard. Midgard é como os asgardianos chamam a Terra, tá?
É ele vendo que ele não consegue mais levantar seu martelão. Então ele tem essa história, começa aqui, e aí depois você já vê a poderosa Thor surgindo e descobrindo que é a Jane Foster e que ela ainda continua lutando contra o câncer. E para completar a tragédia dela, isso é algo que tem no filme também, se eu não me engano. Quanto mais ela usa o poder do Thor, mais grave vai ficando a doença dela. Bom, só queria dizer que eu não gostei daquela história, eu só li os primeiros volumes, achei muito ruim. Tem gente que diz que melhora, tem gente que diz que é uma obra-prima e tem gente que diz que é a pior coisa que assistiu. É, que já leu. Não é a pior coisa que eu já li, mas não gostei. E é isso, eu acho que é um filme fraco. Eu acho que o roteirista ele queria ser o engraçadão da turma. Eu não sei se o diretor Taka Waititi, eu espero ter falado corretamente o nome dele, também é o roteirista. Mas eu achei que ele não foi feliz. Ele foi bem mais feliz no Ragnarok, apesar de que para mim já tinha esses problemas, só que aqui é todos aqueles problemas multiplicados diversas vezes. Você tem a personagem da Valkyria que é insuportável, chata pra caramba. O Gore não tá tão legal quanto nos quadrinhos. Mas até que tá interessante. Ele tem um arco bom, um arco interessante. Todos os deuses são ridículos. Você vai ter desde Zeus. Enfim, era uma chance deles mostrarem mais deuses. Mas eles preferiram não mostrar, né? Bom, pra não dizer que eu não falei de flores, o que é que eu achei de legal nesse filme? Teve boas cenas de ação. Teve. O visual da Poderosa Thor tá legal. O visual do Gore poderia ter sido melhor, mas eu gostei deles irem num planeta que é tudo preto e branco. O visual da eternidade que aparece no final ficou bom. E eu gostei desse visual aí. Eu até me botei ali uma foto do Thor roqueiro dos anos 80. Cara, que visual legal. Inclusive, ele deveria ter usado metade do filme esse visual, porque é muito bom. Aliás, o que eu queria mesmo era que ele tivesse passado mais tempo com os Guardiões da Galáxia, né? Teria sido mais divertido pra mim. Bom, isso é uma opinião. Então a gente vai pro último filme que foi o Pantera Negra, Wakanda Forever. E aqui você tem uma história que o filme em si eu não achei ele tão bom. Mas aqui é o contrário. O problema dele não foi exatamente a lógica por trás dele. Eu achei que a lógica foi muito inteligente. Esse eu vou começar falando das coisas que eu gostei. Ele teve uma sacada boa, porque ele era o que tinha mais dificuldade, porque tudo estava trabalhando para você ter um grande personagem como Pantera Negra, com Chadwick Boseman, eu acho que é assim que fala o nome dele. É esse o nome dele, do ator que faz o T'Challa? Eu acho que é. Enfim. Mas infelizmente, como sabemos, o ator faleceu muito jovem. E eles meio que ficaram sem ter alternativa. Tiveram pessoas que discutiam assim, era melhor ter colocado outro ator no lugar dele. Mas eu não sei, eu acho que a ferida estava muito aberta. Tinha muitos planos, ia ficar muito estranho. Teve outras pessoas que queriam o Killmonger, eu acho que é esse o nome do personagem, que é o personagem do Michael B. Jordan. Eu até queria, porque eu gosto do ator, eu acho ele um excelente protagonista de filmes de ação. Mas, assim, não acho que fica legal. Eu acho que meio que destruiria um pouco a mensagem do primeiro filme. E esse é um filme que é preocupado com a mensagem que ele passa. Ainda que você ache a mensagem às vezes pobre, às vezes piegas, às vezes óbvia, às vezes fraca, mas ele tá preocupado em passar essa sua mensagem. Ele vai ser. Ele é um filme que já nasce sendo um diferencial dentro do próprio universo cinematográfico Marvel. Não por uma mudança de tom, porque você não tem uma mudança de tom tão grande. Apesar de que aqui você tem uma preocupação com uma geopolítica que você, quando tentou fazer antes, ficou muito ruim. Aqui não ficou tão ruim. Mas você tem um elenco cheio de atores grandes, famosos. Tipo, você tem a Angela Bassett para fazer a rainha. Você teve o cara que eu esqueci o nome, mas que faz o Bilbo Bolseiro naquela segunda trilogia do Peter Jackson, do Senhor dos Anéis, o Hobbit. Por algum estranho motivo que só Deus sabe, eles colocaram. Ela já aparecia antes. Inclusive no filme da Viúva Negra, eu acho que ela aparece na cena pós-crédito. A. Ai, eu esqueci o nome dela, mas é a atriz que faz a Elaine do Seinfeld pra ser a duquesa. Vou pegar aqui um quadrinho dela pra vocês saberem da personagem e vocês vão se surpreender.
Não sei se dá pra ver bem a personagem, mas supostamente era pra ser essa aqui, que é a Condensa Lafon. Eu acabei de ler o nome e me esqueci. Aqui o nome dela, dá pra vocês verem. Condensa. Aqui, meu Deus. Condensa Valentina Alegro de Fontaine, pelo amor de Deus. Enfim, aí eu acho que foi uma tentativa de deixar quebrar a lógica da personagem. Ela ia ser um pouco parecida com a Viúva Negra se eles fizessem parecido como ela é nos quadrinhos. Mas eu achei que ela desviou muito da personagem. Antes tivesse sido uma personagem mais nova. Podia ser uma personagem nova, podiam ter criado. De certa forma, eu acho que o que eles querem com ela é fazer uma espécie de Amanda Waller versão Marvel. Ou seja, o que a Amanda Waller tinha de maldade, essa aí vai ter de fazer piadoca. Cada um com seus clichês, né? Mas é isso. Eu acho que a gente vai ver mais essa personagem. Eu realmente não gostei tanto das participações dela. A maior participação dela vai ser no Soldado Invernal. Ou, perdão. Vai ser no Falcão e Soldado Invernal. Que foi uma série que a gente vai falar daqui a pouquinho, tá? E continuando nesse filme, teve a primeira aparição do Namor. E assim, gente, eu não gostei. Eu achei que o casting não foi feliz. De novo, como eu já disse antes, quando eu estiver falando do ator, não estou dizendo que ele é ruim, que ele não deveria estar atuando. Estou dizendo que pra mim não funcionou. Como adaptação, eu praticamente não vi nada do Namor ali, além do fato dele estar embaixo d'água e ter a mesma fraqueza, isso realmente estava correto. Ah, e ter as orelhas pontudas e a asinha no pé. Mas eu digo em questão de psicológica, a forma como ele lida com as coisas, eu não gostei mesmo. Visualmente, ele poderia ser um outro personagem, sem brincadeira. Eu acho que, de certa forma, eles quiseram enriquecer um pouco a história do Namor e jogar mais pra distante a lógica da Pequena Sereia e do Aquaman. E deixar ele com, acho que, uma visão única, mas eu não tô nem um pouco interessado em ver esse personagem novamente, de verdade. E, como eu disse, esse filme é feliz em muitas coisas, mas o roteiro dele ele é cansativo. Você às vezes tem a sensação que a história não está indo para lugar nenhum. E como eu disse, lá nos Eternos tem um problema de entender a lógica do filme de super-herói. Então, aqui, enquanto nos Eternos você sentia que nada estava acontecendo, aí você tinha uma ceninha de ação que também era contemplativa, então nem te animava, aqui você vai ter quase aquele brinquedo do elevador do parque de diversões. Você tá vindo, a história, de repente ação. Pá! Só ação, 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 ação. Aí volta a história. Pá! Ação. Ou seja, você tem uma quebra muito grande de ritmo que não se justifica. Eu gostei de como fizeram o personagem da Shuri. Eu acho que eles tentaram dar uma feição própria para ela. Em vez dela só ser a princesa que está substituindo o irmão, ela tem muitos problemas em relação às tradições de Wakanda. Eu achei legal. Mas não é tão bem trabalhado. A Ironheart está lá. Eu não tenho muito para dizer da personagem nos quadrinhos, porque quando eu meio que abandonei a Marvel nova, eu tô lendo umas coisas retrô nos últimos 5 anos. Foi o período que ela surgiu nos quadrinhos, então não tenho muito conhecimento para tratar com vocês das diferenças. Eu não gostei muito não, achei, sei lá, aquela coisa forçada. Olha, eu descobri uma super gênia. Olha, eu fiz uma super máquina. Olha, eu fiz uma... Ai, não sei, talvez para jovem ainda funcione, né? Tem isso também. Quando você vai ficando velho, as coisas que você achava até divertida, você vai vendo que é meio ridículo e não fica mais tão legal. Eu acho que no que eles acertam é quando eles conseguem pegar a essência que estava sendo passada lá e transformam, porque aqui você tem uma transformação em tudo que é relacionado com a Wakanda. No ponto que você tem praticamente uma nação com seus próprios super-heróis, porque aqui você vai tendo, além do Pantera Negra, outras pessoas que vão se tornando super-heróis. Você é muito feliz nesse filme. A direção de arte para mim é muito feliz nesse filme. Além da atuação da Angela Bassett, que é muito boa. Mas o que eu gostei muito, como eu disse, da direção de arte, é que eles souberam entender, e eu acho que deve ter tido muita pesquisa em relação a culturas africanas diversas, como você fazer de uma forma que você enxergue coisas bem tradicionais
que você talvez visse num país da África hoje, ao mesmo tempo que você junta com tecnologias que são avançadas de ficção científica, ou seja, que nem existem no mundo real. Todas as cenas relacionadas com a homenagem para o Pantera Negra anterior, né, pro T'Challa, nossa, são muito legais por causa disso. Eu nunca li muito Pantera Negra, só li poucas coisas. E pra mim, mais quando ele aparecer no Quarteto Fantástico, que eu leio muito, que é o talvez minha equipe de super-heróis. Não, os X-Men são os melhores. E é isso, do Namor, o que é que eu li? Além da participação dele, só deixando claro, tá? Isso que acontece nos filmes, meio que acontece nos quadrinhos. A Atlântida, eu não sei se é o nome que eles dão no filme, mas enfim, o reino do Namor, né? O reino subaquático do Namor, meio que entre guerra, sim, com a Wakanda. Só que nos quadrinhos que eu li foi durante foi durante a saga dos Vingadores versus X-Men. Então, Pantera Negra e o porque, como dizem aí no filme, né, o Namor meio que é um mutante, tá? Por isso ele consegue respirar na Terra. E a maioria das pessoas que são desse mundo subaquático, elas não são capazes. Elas só respiram embaixo d'água mesmo. E tem a pele azulada e tal. É isso. E também li. Deixa eu pegar aqui. O Namor do John Byrne. John Byrne, perdão. O Namor do John Byrne. Que é muito esquisita. Não é totalmente ruim. Mas você tem a sensação de que ele resolveu pegar a lógica do Aquaman e jogar numa história meio Batman, sabe? O Namor é tipo aquele cara milionário. No caso, ele é milionário, né? Porque ele é um grande monarca. Mas aqui as histórias nem vão ter tanto foco na água. Vão ter mais foco nele enfrentando inimigos na superfície e querem destruir ele, destruir o que ele conseguiu construir. Muito esquisito. Não é ruim, é esquisito. Agora vamos falar das séries que estrearam no serviço de streaming da Disney. E como eu estava falando na hora que eu estava falando do filme do Multiverso da Loucura, a Marvel nos cinemas ela entrou numa vibe de usar uma marca para puxar a outra. E o que é que eu quero dizer com isso? Para fazer com que o serviço de streaming se torne relevante, que suas séries se tornem relevantes, eles fazem com que a história delas seja necessária para você entender algumas partes do que acontece no MCU, nos filmes da Marvel. Eu meio que sou contra isso. Eu acho isso bem bizarro. As três primeiras séries que são lançadas foram as que mais utilizaram disso. Depois eles meio que largam de mão, pelo menos por enquanto. Mas, enfim. E a pior de todas, pra mim, nesse aspecto, não é a pior série. Na verdade, é a que eu considerei a melhor das que eu assisti. Foi a WandaVision. Porque aqui você vai ter uma história que começa nos cinemas. Ou seja, pra você assistir a série, você vai ter que ter assistido todos os filmes que a Wanda apareceu antes. E depois, pra você assistir o Multiverso da Loucura e ficar completamente por dentro do que tá acontecendo, né, com ela, você vai ter que ter assistido a série. Eu não acho uma proposta muito interessante, mas, enfim, cada um dá seus pulos. A Disney tá dando os pulos dela, né? Pra fazer as pessoas assistirem. Como série, propriamente dita, eu acho que ela começa muito bem. Depois ela vai se deteriorando por dois motivos. A primeira, como eu já tinha citado antes, é os clichês da Marvel. A super comédia, a super engraçadice de alguns personagens. E o fato de que eles precisam enfrentar vilões que são mirror match deles, espelho deles. Tem uma feiticeira vilã que é a Agatha Harkness. Infelizmente eu esqueci de procurar o quadrinho que a Agatha aparece a primeira vez. Que eu tenho aqui um quadrinho do Quarteto Fantástico. Mas lá ela é uma senhora já de idade, aquela bruxa mais clássica, e aqui já é uma atriz mais jovem. E o Visão enfrenta outro sintozoide inspirado totalmente nele. Praticamente é ele sem as memórias. Então é esse um dos principais defeitos. O segundo defeito é um defeito mais de roteiro, mas eu creio que não é para ser visto como roteiro, é meio que a lógica que a gente está indo como sociedade mesmo.
aqui você tem uma vitimização da Wanda que tenta justificar as coisas que ela faz. O que ela faz é muito grave. Pode não parecer porque a gente está vendo de uma forma lúdica. Mas o que ela faz é sequestrar pessoas e obrigar que elas façam aquilo que elas não queriam estar fazendo. Agora imagina você por um mês ser obrigado a viver uma vida que não é a sua sem poder fazer nada. Imagina diversas pessoas de uma cidade tendo que fazer isso. Basicamente, se a gente fosse comparar com algo real, do mundo real, o que ela está praticando é tortura. É um mês de tortura que ela fez com pessoas. E ela é tratada como uma coitada que as pessoas não estão compreendendo. Não tem, assim, é o tipo da coisa que é muito difícil de defender. Eu não tô falando não da personagem, que é uma personagem fictícia. Eu digo do roteiro. Porque, como eu disse, a gente tá nessa fase de que a gente põe o sentimento no lugar da razão. E os roteiros da Marvel estão seguindo esse caminho. Todos os roteiros das séries vão seguir esse caminho. Todos, 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 todos. Alguns de forma pior, que foi o caso da WandaVision, outros menos. Mas pra mim matou a série nessa tentativa de tratar como vítima quem vitimizou. Quem vitimou, no caso, perdão. Tratar como vítima quem vitimou. Não que ela não tenha que ter simpatia, não que ela não possa ser tratada como uma heroína que caiu, um anjo caído, algo assim, mas nesse momento, como ela é mostrada, não consigo ver a forma como ela foi tratada como uma forma positiva. Minha opinião pessoal aí. Continuando, a gente teve o Falcão e o Soldado Invernal. No caso da WandaVision, você tem um roteiro que pra mim é bom, você tem uma ideia muito boa, onde você tem a Wanda usando as pessoas pra viver uma vida de televisão, uma vida de sitcoms. E são sitcoms que vão evoluindo ao longo da história porque ela assistiu séries muito antigas até séries mais modernas. Então é algo bem fechadinho, algo bem interessante nesse quesito. Eu acho que se fosse trabalhado melhor teria sido uma série excelente. No caso do Gavião, do Falcão e do Soldado Invernal, porém, eu acho que o roteiro é até interessante, parecido com a lógica do roteiro do Wakanda Forever, onde você tem uma preocupação geopolítica, mas ele tem tantas bolhas de burrice atrapalhando o roteiro passar que fica difícil você não achar a série idiota. Você tem desde personagem que muda completamente a opinião dele sobre o mesmo assunto de um episódio para outro, a, de novo, a inocentar quem tá vitimando. Você tem personagem que é pra ser o personagem escroto. As pessoas gostando dele, que foi o que aconteceu com o US Agent. E você tem um personagem que. Uma história que, assim. Havia necessidade, é difícil você ver uma necessidade nessa história. Porque ela pouco se resolve. Pouco se resolve, ela só cria mais celeuma, mais embrulhos. Eu entendo que, que eles querem que o filme já comece com o Falcão como Capitão América. Então a série tem essa função no universo cinematográfico Marvel, ou seja, a próxima vez que ele aparecer ele já é o Capitão América, independente se for em série ou se for em filme. Mas, assim, não é uma boa série. Ela é boba. As cenas de ação em geral são risíveis, as de ação e de luta. Pra não dizer que eu não gostei de nada, as poucas cenas que o Falcão tá sendo o Falcão, ou seja, voando, usando o maquinário dele de asa e usando aquele falcãozinho que é tipo um drone nessa versão. No original dos quadrinhos é um falcão de verdade. São boas, mas no geral não são boas, são fracas. Você tem uma cena ridícula que as Dora Milaje consegue derrotar todos eles juntos, sozinhas, o que não faz sentido, porque elas são só seres humanos normais. Pelo menos até que eu tinha entendido. Pode ser que eu não tenha prestado atenção nos filmes e elas tenham algum tipo de superpoder. Enfim. Eu gostei. Tentando resgatar alguma coisa que eu gostei. Além do que eu já falei. Eu gostei deles terem introduzido Madripoor, que é essa ilha medonha onde só tem corrupção e assassino morando, praticamente, é o que dá a entender. É uma história que é uma localidade que aparece muito em histórias do Wolverine, né? Então eu achei interessante ampliar dessa forma.
Bom, continuando, teve a série do Loki. Foi a maior decepção pra mim, inclusive por isso ela está homenageada, devidamente homenageada na Thumb. É, de novo, o que é que eu falei antes? Agora, você acha que o vilão está incólume de sofrer o que os heróis sofreram? Aí você se enganou. O Loki vai passar parecido com o que o irmão dele passou. Ele tem todo um destino por trás dele. Ele tem grandes poderes que ele não usa corretamente. É um bobalhão e precisa que alguém segure na mão dele para fazer com que ele tome as atitudes certas. De novo. Cara, às vezes eu sinto que é o mesmo personagem sendo o herói. É o mesmo personagem. Até agora sendo o vilão mesmo. E de novo, pra não dizer que eu falei de flores, eu ia falar flor. Pra não dizer que eu não falei de flores, eu acho que a cena dele conhecendo os outros. Tem todo. É um episódio inteiro. Ele conhece alguns Locks de universos paralelos. E eles são muito bem trabalhados o pouco que eles aparecem. Principalmente o Loki clássico, que foi como os fãs começaram a apelidar, que é o mais parecido com a versão dos quadrinhos, inclusive a roupa. E, gente, que cena bonita. Eu achei que foi um dos melhores momentos da fase 4 numa série que é ruim. Pelo menos pra mim, eu achei ela bem ruim. Roteiro esquisitíssimo. Você tem um personagem que aguentava tomar porrada do Hulk, desmaiando com soco na cara. Enfim. Mas. E, como eu disse, a do Loki, ele vai conhecer essa agência que impede as mudanças no tempo. Diz que impede, mas a gente não tá vendo ela impedindo muito. Ou seja, ela tem por objetivo fazer uma linha temporal só e destruir as variantes dessas linhas temporais. No caso, ele também conhece, eu não sei se já é o Kang ou é alguém que vai se tornar o Kang. Mostra que vai aparecer agora como vilão no Homem-Formiga. O que demonstra o que eu falei. Essas 3 primeiras séries elas acabaram sendo muito importantes, de certa forma, para o universo cinematográfico Marvel. E qual é a lógica? Forçar as pessoas que gostam dos filmes a assistir as séries. Infelizmente é isso que eu senti. É uma coisa bem desnecessária. Dava pra fazer uma história fechada com esses personagens. E aí você teve o What If, que foi uma série animada que eu não gostei do trailer, não gostei do estilo da arte, então eu não me interessei. Ela não é super importante, mas ela traz algumas coisas que vão ser trabalhadas nos outros filmes, como por exemplo os Illuminati do filme do Doutor Estranho, Multiverso da Loucura, dentre outras coisas. E aí você tem a do Gavião Arqueiro, que foi a última que eu consegui assistir. Eu acho ela bem mais ou menos. Eu acho que a dinâmica dos dois poderia ter sido melhor, mas foi um ponto positivo. Ela vai trazer de forma lúdica alguns elementos que seriam considerados mais dark anteriormente. E ela vai demonstrar o que já estava acontecendo com o Demolidor, na aparição que ele faz no Homem-Aranha, onde ele era um personagem muito sério de uma série que era muito pesada, e agora indo para essa fase, para essa seara onde ele está integrado, ele acaba sendo mais leve, mais engraçadão. E aí você tem o Rei do Crime, que era uma ameaça, um grande vilão na série do Demolidor, aqui levando coça da Gavião Arqueira com acho que é com uma flecha que explode. Enfim, eu até achei engraçado, inclusive. E o Demolidor até aparece depois na série da Mulher Hulk também, trazendo esse lado mais leve dele. E mudando a roupa para aquela roupa mais parecida com a roupa original dele. Vou pegar aqui. Que eu acho que eu tenho. Que é aqui o Demolidor amarelo. Então, eles vão fazer uma roupa mais parecida com essa. Sendo que a clássica dele, que é a mais comum, é essa aqui do selo. Dá pra ver que é toda vermelha, mais parecida com o demôniozão mesmo. Bom, aí depois teve o Cavaleiro da Lua, que sinceramente eu não me interessei. Ah, não, voltando ainda no Hawkeye, desculpa. A história ela vai ser do Clint, que é o arqueiro, tentando ter um fim de semana de Natal feliz, alegre, fofo com a família dele e não dando certo porque ele é um super-herói. E conhecendo essa moça que se inspirou nele porque viu ele lutando na Batalha de Nova York lá na época do primeiro filme dos Vingadores. É isso. Eu não gostei tanto.
E você tem aqui muita influência óbvia do arco criado pelo Matt Fraction. Eu acho que é assim que fala o nome dele, tá? Matt Fraction, que eu até tenho aqui. Então, só visualmente, porque uma das coisas mais impressionantes dessa obra é a parte visual. Você já vê as influências até nesse pôster que eu botei aí, né? Acho que dá pra ver. Deixa eu pegar aqui uma parte que tá já aberta. Até o cachorro que come pizza, né? Pizza Dog aparece nessa série. Eu acho que quando você para pra pensar, eles acertaram indo se basear na fonte dos quadrinhos, mas eu acho que. Não sei. Eles fizeram um suquinho, mas a preocupação aqui com certeza é caminhar o universo cinematográfico pra frente, porque você vai ter a participação da Viúva Negra, por exemplo, da nova Viúva Negra, da Helena. Você vai ter participação, como eu disse, do Rei do Crime, da Echo, que é uma personagem que eles querem trabalhar para ser uma nova super-heroína, enfim. Bom, o Cavaleiro da Lua eu me adiantei porque, para ser sincero, eu não assisti. Eu achei, de novo, um personagem, um protagonista que tem um grande destino, é forte, mas é um bobão, que precisa da ajuda de todo mundo para que ele faça a coisa séria. Foi essa a lógica que eu saí do trailer e eu não estava afim. Apesar de que eu vou, provavelmente, eventualmente eu irei assistir porque eu gosto de egiptologia. Sou meio entusiasta no sentido de ser totalmente leigo, tá? Não trabalho com isso. Então eu gostaria sim, de assistir por causa disso. Bom, como eu disse, Cavaleiro da Lua eu não assisti, Miss Marvel eu não assisti, Mulher Hulk eu não assisti. Porém, eu preciso conversar com vocês sobre Miss Marvel e Mulher Hulk, porque eu quero fazer um mini desabafo. Espero que você não fique com muito ódio de mim. Bom, a primeira coisa é que na época que a personagem foi criada, estava lá. Então eu li as 15, sim, as 15 primeiras edições da personagem na época do selo da Nova Marvel, que foi uma histórias que se passam depois da luta dos Vingadores contra os X-Men, esse conflito. E aqui o contexto é importante entender que aqui a Marvel queria era fazer uma substituição, tá? Como ela não tinha o direito dos filmes dos X-Men, ela queria que, de certa forma, os Inumanos fossem os novos X-Men. E os Inumanos começam a aparecer em séries, eles que têm a própria série, que é uma porcaria, mas enfim. Era o que eles tentaram. E a Miss Marvel, de certa forma, vai ser um subproduto disso. Não só ela é inumana, como é uma tentativa de rejuvenescer a história, porque no geral os inumanos são esse povo isolado e tal. E aqui não, ela é uma garota dos Estados Unidos, acho que é de Nova Jersey, e tem origem muçulmana. Eu já falei que ela tem origem muçulmana. E assim, por que eu fiz esse parêntese meio cômico? Quando teve ao surgimento da personagem, teve uma grande polêmica e desencadeou polêmicas que até hoje se discutem nessa parte dos quadrinhos de super-heróis dos Estados Unidos. Enfim, eu não me importo tanto com elas. Eu sou bem simplório, abestalhado. Eu leio o sinopse dá vontade de ler. Se eu gostar, digo que eu gostei. Se eu não gostar, digo que eu não gostei. Simples, né? Então, na época, muita gente que leu, e eu tive um pouquinho essa impressão, mas não da mesma forma que essas pessoas. Elas disseram que não era uma história de super-herói, era mais uma história para mostrar uma personagem muçulmana sendo importante. Por que elas diziam isso? Porque tudo relacionado com a Miss Marvel, principalmente no início, tem a ver com o fato dela ser muçulmana. Perdão. A primeira história inteira, toda, o que é relevante da vida dela, além dela ser estudante, é que ela é muçulmana. Ah, mas se fosse um de outra religião,
Você se incomodaria? Assim, não é que eu esteja me incomodando, porque nada impede que você escreva uma história assim. O problema é como você vende. Você vende como se fosse uma história de super-herói com uma heroína muçulmana. E não é isso. Você tem uma história de uma garota muçulmana que é super-heroína. Ah, mas qual é a diferença? A diferença é que quando você vai escrever uma história e você lê uma história que é boa, e aqui eu não estou falando de quadrinhos, estou falando de quadrinhos, livros, ou no caso assistir filmes, séries, você tem que primeiro estabelecer se você está escrevendo uma história que é um romance, ou se é uma história de super-herói, ou se é, enfim, uma história de terror, uma história de ficção científica. Por quê? O que é que eu quero dizer? Se você é uma história de super-herói primeiro, a lógica do super-herói vem primeiro. E depois vem a história YA, Young Adult, romance, comédia, enfim, qualquer que seja o outro estilo de história daqui da Miss Marvel. Dos quadrinhos, tá? Porque senão fica uma coisa muito bizarra e às vezes caricata. Você pega, por exemplo, tem um filme chamado, terrível, por sinal, chamado Minha, minha Esposa ou Minha Namorada é uma Super-Heroína. É uma história de super-heróis? Não, não exatamente. É uma comédia romântica com um viés de história de super-herói, tá? E qual é a diferença? A diferença é que você teria uma estrutura totalmente diferente, você teria tipos de história totalmente diferentes se fosse ao contrário, que também seria possível. E é o problema da Miss Marvel. Então, na época, as pessoas que falavam isso eram acusadas de estar atacando a história porque se trata de história de uma personagem muçulmana. Porque a gente sabe que quem é muçulmano e mora nos Estados Unidos, no Brasil também, tá? Mas nos Estados Unidos é 300 milhões de vezes pior. Sofre muito preconceito. Então, essas pessoas eram acusadas de estar sendo discriminatórias, racistas mesmo na lata. Só que qual é o ponto que eu quero chegar? Eu meio que sinto que o filme foi feito de palhaço. Porque apesar de eu ter detectado isso, eu não vi nada demais, porque, enfim, se você quiser escrever uma história que, na verdade, é um romance ou uma comédia, e que tem um quê de super-herói, e colocar isso no gibi, o que eu tenho a ver com isso? A minha função é ler e dizer se eu gostei ou não. Só que na época você teve toda essa defesa dizendo que era assim uma história de super-herói, que as pessoas aqui não estavam entendendo o conceito de história de super-herói. O que aconteceu? Veio o primeiro trailer, as primeiras imagens, na verdade, e aí você percebe que a Miss Marvel está diferente. Está diferente. Em vez de ela ter os mesmos poderes que a Terra Gênesis, névoa terrígena, enfim, é uma névoa que transforma os inumanos. Os inumanos são como humanos comuns até uma certa idade, onde eles passam pelo ritual da névoa. E se você tiver os genes dos inumanos, você vai sofrer uma metamorfose que vai lhe dar alguns poderes especiais, mudar a sua forma às vezes. No caso dela, a Kamala Harris. Brincadeira, tá, gente? É a Kamala Khan. Kamala Harris é a vice-presidente dos Estados Unidos. Ela ganha a habilidade de se transformar em outras pessoas, como a mística dos X-Men, e a habilidade de esticar o corpo em vários tamanhos. Como o Senhor Fantástico do Quarteto Fantástico. Então aqui você tem uma história que, na minha opinião, não foi tão bem trabalhada nos quadrinhos. Eventualmente eu vou falar sobre esses quadrinhos, eu acho que tem muita coisa legal e muita coisa ruim neles, e eu queria conversar. Você tinha uma oportunidade de tratar do jovem, de como é para um jovem as suas transformações físicas, usando isso como metáfora. Não é assim tão bem trabalhado nos quadrinhos, pelo menos até a parte que eu li, os 15 primeiros volumes. Mas tudo bem. Quando chega essa nova série, a nova versão da Miss Marvel, ela não tem. Ela não tem os mesmos poderes que a Miss Marvel dos quadrinhos. Agora ela tem poderes parecidos com a da Capitã Marvel, que é o ídolo dela, tanto nos quadrinhos, né? E pelo visto no seriado também. Assim, gente. Pensa comigo antes de vocês ficarem com raiva. Você é o Homem-Aranha. Você lê o gibi do Homem-Aranha. Se ele tivesse, o Peter Parker, tiver o poder de uma joaninha, em vez de ter o poder de uma aranha, vai ser o mesmo personagem? Você sabe que não. Ele vai virar a Ladybug. Se o Demolidor não for ceguinho e não tiver aumentado as suas capacidades, enfim, de outros sentidos, graças aos produtos químicos lá, ele vai continuar sendo o mesmo, o Matt Murdock vai continuar sendo o mesmo personagem? Você sabe que não, né?
Mas aí eu te pergunto, se o Matt Murdock não fosse católico numa nova versão, ou fizesse uma versão onde ignorasse completamente essa parte católica, ia fazer tanta diferença? Se você parar pra pensar no caso dele, o que vai ter de mais interessante nisso é o fato dele ver o que ele tá fazendo como um pecado e por isso usar a roupa do demônio. Mas você pode justificar que é porque ele, sei lá, ele é roqueiro e gosta de brincar com coisas que tem a ver com ocultismo, com satanismo. É, há justificativas. Se você pegar a história da Miss Marvel, falando dos quadrinhos, e aqui eu tô com. Eu até já tinha mostrado antes, eu tô com o primeiro quadrinho do Demolidor pra provar. A única coisa que você vai ter nessas primeiras histórias relevantes, com a religião dele sendo relevante, como eu falei, é o fato de que ele se veste como um demônio e vê o que ele está fazendo como um pecado. Visualmente, o que você vai ter, porque você pode até querer ignorar isso se você quiser. Deixa eu ver se eu acho aqui. É uma. Tem um quadrinho aqui que eu não estou achando, infelizmente. Mas que tem o Matt dormindo na cama dele e você tem uma cruz pregada perto, próximo da cama, da cabeceira da cama. Isso é bem comum de católicos e bem comum de católicos dos Estados Unidos. Mas isso é plenamente justificável se você entender que ele, por um tempo, foi criado por freiras, né? Por freiras católicas. Ele vai para um orfanato depois que o pai dele morre e tudo mais. Então é óbvio que é muito mais interessante pro personagem o fato dele ser cego e o fato dele ter esses superpoderes. Se eu tirar os superpoderes, o Demolidor vai continuar o Demolidor? Creio que não. Se eu tirar os poderes do Homem-Aranha, ele vai continuar sendo Homem-Aranha? Creio que não. Mas se eu tiro os poderes da Miss Marvel, a Marvel, editora, a escritora, e todo mundo me diz que ela continua sendo a Miss Marvel. Poxa, então tava todo mundo certo quando disse que o importante da personagem não era o super-heroísmo. Era o fato dela ser muçulmana. Porque se você tirar o fato dela ser muçulmana da história, o personagem muda muito. Na primeira história da Miss Marvel, a primeira cena é ela entrando numa loja com uma amiga dela. Eu não lembro se é amiga ou se é prima dela, que também é muçulmana, e ela fica babando por causa do cheiro do bacon, que ela não pode comer porque ela é muçulmana. E a partir daí você vai vendo diversos momentos da história onde ela deixa de fazer coisas ou ela faz coisas porque ela é muçulmana. E o motivo dela ter voltado mais cedo, deixa eu dizer para vocês por que foi. Dela ter se transformado foi porque ela estava numa festa onde tinha bebida, e pelo fato dela ser muçulmana, ela não pode beber e não pode ficar muito tempo perto de festa que tenha bebida. Ela volta mais cedo para casa dela, escorrega num lugar lá e respira essa névoa. Ou seja, se ela não fosse muçulmana, alguma dessas coisas teria acontecido com ela. Vocês estão entendendo? Eu acho que quando você quer colocar esses temas numa história de super-herói, você tem que entender que o super-heroísmo vem primeiro. Então você cria uma personagem que se estica, trabalha a partir dali, e então você vai fazendo o background dela. Ah, ela é uma mulher muçulmana. Ah, ela tem esses tipos de hábitos, ela tem esses tipos de comportamentos. E aqui foi o oposto. É óbvio que você fez uma personagem que era muçulmana, e depois daí você foi tentando tirar, inventar motivos para ela ser uma super-heroína. Muito terrível isso que a série fez. E para completar a tragédia, ela era inumana, como eu disse, e agora ela é mutante porque os X-Men voltaram a ser queridinho da academia. E com razão, né? Pra mim é a franquia mais importante da Marvel. Talvez menos que o Homem-Aranha somente. Mas é isso. Então eu não pretendo assistir porque eu não gosto de ser feito de palhaço. Essa é a realidade dos fatos. Por fim, nas séries a gente teve a Mulher Hulk, defensora de heróis. E é aquilo, gente. Eu vi primeiro as fotos eram muito feias, né? Eram só fotos promocionais. E aí eu vi o trailer. Não só os efeitos especiais não melhoraram muito, como as cenas eram trechas. Como eu disse, você tem que entender o tom da coisa. Então aqui na Mulher Hulk da série você tem uma personagem que é muito amarga. Pelo menos no trailer ela dá a entender que ela é uma pessoa muito amarga. Que já não é muito parecido com a lógica que você tem da personagem nos quadrinhos.
Ela é aquela personagem que ela tá sempre falando coisas engraçadonas ou divertidonas. Ela acha que o mundo é uma festa o tempo todo, devido aos poderes. Ela não era assim. E deixa eu até pegar aqui. Você vai ter, pra basear a série, principalmente essas duas versões aqui. A Mulher Hulk do John Byrne, lá dos anos 80. E a Mulher Hulk do, acho que é Dan Slott o nome dele. É. E a Mulher Hulk do Dan Slott, que já foi lá pros anos 2000, pros anos zero. E aí, o que você tem é essa série que é inspirada quando você pega na coisa mais prática. Então, quebrar a quarta parede, falar com a pessoa que está assistindo. É coisa que a Mulher Hulk faz nos quadrinhos. Ser a arqui-inimiga da Titânia, apesar da Titânia estar completamente diferente no trailer. É coisa que a Mulher Hulk faz nos quadrinhos. Enfim, entrar na programação da TV, dançar, ir pra festa, sair pegando geral, são coisas que ela faz nos quadrinhos. Mas os quadrinhos eles eram bem, em inglês usam o termo self-aware, e eu não sei qual é o termo que a gente usa para português, no português do Brasil, mas você tinha muita crítica à lógica dos quadrinhos, né, nas histórias da Mulher Hulk. No início, a Mulher Hulk é basicamente só o Hulk, tá, gente? Eu não sei se eu tenho aqui a primeira história dela em algum lugar. Tem. Mas na época que a Mulher Hulk foi criada pelo Stan Lee, tá aqui. Ela é só uma versão feminina mesmo do Hulk. Na história daqui dos quadrinhos, ela vai ser transformada porque quer ajudar o Bruce Banner. Porque ele está sendo perseguido, já que ele é o Hulk e ela é advogada. Mas em certo momento, eu acho que ela é promotora na época, ela acaba sendo atacada por pessoas de um caso, que são criminosos de um caso que ela estava no qual ela estava trabalhando. E ela perde muito sangue nesse ataque. A única salvação é o Hulk passar, através de uma transfusão, sangue para ela. E o sangue transfundido, o sangue transfuso do Hulk com a radiação gama transforma ela também numa espécie de monstro, que é a Mulher Hulk. No início ela também perde o controle, mas depois, quando o John Byrne pega a personagem e começa a escrever histórias com ela, ele acha mais interessante que ela seja o oposto do Hulk nesse sentido. E ela é capaz de controlar, e não só isso, ela vê a Mulher Hulk como uma coisa boa, porque muda a forma que ela é vista, muda a forma como ela se vê e muda as coisas que ela é capaz de fazer. E eu não vi isso no trailer. E depois, assistindo algumas cenas que o povo gosta de botar, né, seja pra defender ou pra criticar, aí eu vi menos. Nossa, eu nunca vi a heroína, ela é muito amargurada. E eu não entendo porque ela é amargurada. Ela chega, porque a minha família é horrível, meu trabalho é horrível, os homens, tudo que eu conheço são horríveis. Muda! A gente não tá falando de uma coitada, a gente tá falando de alguém que pode já mudar de profissão, mas não. Cara, não tem. É um roteiro que ele tenta ser ácido. Ele pega essa parte da comédia que era pra ser self-aware, como eu digo. Então a Mulher Hulk, nas histórias, ela vai criticar coisas dos quadrinhos mesmo. Então tem uma história, por exemplo, que ela conhece uma heroína da época de ouro. Da época do Capitão América, antes dele ser congelado. E ela tá uma idosa. Enquanto tem outros personagens que são da mesma época e tão jovens como a Mulher Hulk. E aí ela explica que é porque se o personagem aparece nos quadrinhos, ele não envelhece. No momento que param de usar, esse personagem começa a envelhecer. Então é esse tipo de piada que eles vão fazendo. É como, principalmente no caso do Byrne. No caso do Dan Slott, menos, tá? Ele já vai fazer as críticas mais sociais, até interessante. Mais parecido com a série. Mas o que você tem é meio que uma forma de pessoas que trabalham nos quadrinhos rirem de si mesmas. E aqui você vai ter uma roupagem que faz você acreditar que é sei lá, um roteirista de série rindo de si mesmo, mas não é. É um roteirista de série usando uma comédia para tentar atacar pessoas que ele não gosta, tipos de história que ele não gosta e problemas sociais que a pessoa provavelmente enfrenta na vida real. Mas é aquilo. A história, a série não é para ser sua terapia. A sua terapia é para ser sua terapia. Então, pessoa que escreveu o roteiro da Mulher Hulk, que eu não quero nem saber quem é, vá, se trate, procure um terapeuta, mas não use
os roteiros para tratar os seus problemas sociais, porque eles vão sempre se tornar roteiros insuportáveis. Então não teve eu assisti umas 10 cenas, não teve uma cena dessa série da Mulher Hulk que eu gostei. Todas são ruins, todas a aparência é feia, todas têm umas coisas que eles pegam dos quadrinhos e transformam em umas coisas totalmente bizonhas. Então, desculpa, para não dizer que eu não ri de nada, tem uma cena que ela dança twerk, que eles chamam lá nos Estados Unidos, que a gente apelida aqui de dança da bundinha por causa do Chan, com uma cantora que dança esse tipo de música e tal. E assim, é ridículo, mas pelo menos eu achei engraçado. Então foi um momento assim. Foi um dos poucos momentos que eu vi a Mulher Hulk dos quadrinhos. Porque por mais que eles imitem a forma, o conteúdo estava muito diferente. Eu não sei se vai ter uma segunda temporada, pode ser que nessa segunda temporada eles busquem mais esse lado, busquem menos essa amargura que eu não sei por que colocaram nessa personagem. Ela é uma personagem muito assim, divertida. E ela justamente foge. Ela é quase um Deadpool, de certa forma. Sabe o Deadpool que você não vai ter. Já pensou se o Deadpool fosse o tempo todo reclamando porque ele foi experimentado? Porque a mulher dele é assassinada? Porque os mutantes não aceitam ele, porque ele não é mutante de nascença? Porque todo mundo dá porrada nele? Porque ele é. Sei lá. A vida do Deadpool é toda ferrada. Imagina se os filmes, em vez de ser ele fazendo piada em cima disso e usando isso para mostrar o quanto filmes de super-heróis podem ser ridículos, fosse ele reclamando 24 horas por dia por causa das coisas que acontecem com ele. É isso que fizeram com a série da She-Hulk. Por isso ela é tão enjoada. Assim, muita gente está considerando a pior produção da Marvel. E assim, pelo trailer eu já entendo. Mas eu não tenho nem a curiosidade mórbida de assistir. Como eu mostrei pra vocês, eu tenho coisa aqui, eu falei ainda, mas não no sentido que eu já era nascido quando isso aqui foi publicado. Eu frequento sebos, né? Então é onde eu consigo esses formatinhos. Então, pra vocês verem como eu sou muito fã da personagem. Eu gosto de como ela é o oposto do Hulk. E ao mesmo tempo você tem uma história que é sempre leve. E a forma como ela trata no tribunal as coisas que acontecem. Aqui mesmo do Dan Slott tem uma história muito boa. Gente, eu recomendo a qualquer pessoa que gosta de histórias de super-heróis assistir esse aqui que o Homem-Aranha contrata a Mulher Hulk para processar o Jonah Jameson, né? O jornalista filho da mãe que persegue ele, por usar indevidamente a imagem dele no jornal. No fim não dá tão certo assim, mas, nossa, que história divertida. Era esse tipo de coisa que eu esperava ver mais, mas infelizmente você não tem. Você tem uma tentativa de sessão de terapia que só dá vergonha. Esse é o trailer e as cenas que eu consegui assistir de She-Hulk. Eu me recuso a assistir um episódio inteiro, porque eu acho que o mínimo que eles podem fazer é oferecer um produto que tenha a lógica do produto original. É isso que eu quero dizer. Que é o meu problema com o Thor. O Thor, ele é um épico, ele é uma tentativa de épico de fantasia em histórias de super-heróis. E o que você tem é uma galhofa do início ao fim de todos os filmes, principalmente nesses dois últimos. Aqui é a mesma coisa. Aqui você tem uma paródia que é quase um Cacete Planeta de super-heróis, as histórias da Mulher Hulk. E o que você tem é uma sessão de terapia de gente afetada com problemas sociais que todo mundo tem. E no momento que você está assistindo a série de super-herói, talvez você queira, sei lá, que você veja uma mulher divertida, lutando, se dando bem, etc. Desculpa. Me exaltei aqui. Para terminar esse vídeo que está ridiculamente longo, se você está assistindo até aqui, eu queria te agradecer pessoalmente, apesar de não ser possível. A Marvel fez 3 especiais para a televisão que eu achei muito bons. Os que eu assisti, que foi o do Lobisomem na Noite, Werewolf by Night e o do Guardiões da Galáxia. O do Groot, ele é bem voltado para o público infantil mesmo, então eu comecei a assistir, mas eu vi que não era pra... não tava gostando daquilo. Mas a qualidade técnica dele é muito boa. São curtas de 5 minutos e é mais pra você deixar pra criança e você ter 5 minutos. Agora, em questão de história, eu gostei muito da história do Lobisomem na Noite. Ele dá a sensação de que eles querem fazer, vamos dizer assim, um piloto para uma série da Elisa Bloodstorm, que eu super assistiria se rolasse.
Eu achei bem interessante. Você tem óbvias homenagens ao cinema da época preta e branca. E como a própria capa, se você pegar o pôster principal, lembra muito o Nosferatu, que é um filme que eu gosto, mesmo sendo um filme antigão. E então. E a própria personagem ela vai lembrar um pouco a Buffy, a Caça-Vampiros, que é pra mim uma das séries assim, mais divertidas da vida. Bom, como eu tava dizendo, eu acho que eles foram muito felizes nessa série. Eles foram muito felizes no especial de Natal do Guardiões da Galáxia. Eu fiquei muito feliz que uma das protagonistas é a Mantis, que pra mim é, é uma das melhores personagens, se não a personagem que ficou melhor no universo cinematográfico da Marvel. Ela é infinitamente mais divertida nos filmes do que nos quadrinhos, sem querer criticar os milhões de escritores que escreveram histórias com ela. Mas nos filmes ela é divertidíssima. Eu achei, pelo menos. E é uma história bem bobinha, mas ao mesmo tempo tem a cara dos Guardiões da Galáxia. Você não sente que é uma coisa que não faz sentido, não. Então eu gostei bastante. Então, só para encerrar, eu queria falar que o universo da Marvel ele precisa de alguma forma quebrar as fórmulas. E são três coisas que ele precisa quebrar. O protagonista bobalhão, quando é o protagonista homem. A protagonista que é aquela gerentona, sargentona, chatona, quando é a protagonista mulher. Basicamente, tem que parar de todos os personagens serem o Homem-Formiga e a Vespa. Antes mesmo de existir o Homem-Formiga e a Vespa no universo cinematográfico da Marvel, todos já eram o Homem-Formiga e a Vespa dos filmes. Impressionante, né? Com raríssimas e excelentes exceções, como é o caso da Mantis, no caso das personagens femininas. E é o caso do Capitão América, no caso dos personagens masculinos. Apesar de que eu acho que o Capitão América deu mais sorte por estar envolvido nos Vingadores do que por fato dele ter sido querido. As pessoas não gostam tanto dele, apesar do Soldado Invernal, para mim, ser um dos melhores, se não o melhor filme do universo cinematográfico Marvel. Então é isso. Eu acho que é uma fase fraca. Ela é para ser um período de transição, sim. Mas quando você tem esse período de transição, é hora de você tentar dar uma sanitizada na coisa. E não você insistir no que você já fez. É isso que eu não consigo entender. Era a hora de você tentar as coisas novas. Então, tentar coisa nova não é só você pegar uma franquia que você nunca usou. É você criar histórias que você ainda não escreveu. Não sei se estou deixando claro, mas, por exemplo, cria um. Talvez tenha um filme do Quarteto Fantástico. Por favor, faça um Reed Richards sendo o cara dos quadrinhos. O cara que é um grande gênio, que é um grande líder, sabe sempre o que ele está fazendo, o cara seguro, seguro de si. Vai ter um filme de quem mais? Dos X-Men. Nossa, faz que tenha logo a Tempestade, que pra mim é uma das melhores, top 10 personagens da Marvel. E que ela seja como ela é nos quadrinhos, que é aquela mulher que é irreverente, apesar de saber ser líder, ela sabe ser solidária, ela tem uma empatia muito grande. Ela é mais do que as pessoas entendem dela. Então, sabe, quebra. Faz uma quebra do que você já está acostumado. Acertaram. Quando eles fizeram, por exemplo, o primeiro Guardiões da Galáxia. O primeiro Guardiões da Galáxia é uma quebra tanto no universo cinematográfico Marvel, como no que você entendia pelos Guardiões da Galáxia. E deu super certo. Eu espero que eles façam isso de novo, porque do jeito que tá difícil. Eu não sei se eu nem vou continuar assistindo da forma que eu assisto, assim, em casa, quando eu tenho tempo. Mas eu penso em dar uma chance pro Cavaleiro da Lua. Digam aí o que vocês acharam do vídeo. Se vocês gostaram do conteúdo do canal, por favor, pensem em se inscrever, comentar, etc. E deixem aqui o que vocês acham dos filmes. Qual foi o filme que vocês gostaram? Qual vocês não assistiram? Qual que vocês ainda querem ver? E se vocês acham que ainda tem muitas fases da Marvel aí no nosso futuro. Obrigado e a minha voz já está indo embora. Até a próxima.